E aí, pessoal, partida de número 7 da nossa lista de maiores partidas da história, segundo a opinião aqui do nosso canal. Envolve, o Bob Fischer, partida por ele jogada aos 13 anos de idade, em 1956, contra Donald Byrne, que mais tarde viria a ser um mestre internacional, forte jogador dos Estados Unidos. Uma partida que ganhou as publicações do mundo inteiro, as revistas de xadrez do mundo inteiro na época. Por exemplo, Bronsted, ao ver essa partida lá na União Soviética, declarou que o garoto era diabolicamente talentoso. E não estava errado o Bronsted, como a carreira do Fischer demonstrou. Vamos dar uma olhada então, mas antes da gente começar, você já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Cavalo F3 foi o lance inicial, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, jogou Fischer. Nesta ordem, as brancas, se assim o desejarem, podem evitar a defesa Grunfeld, jogando E4. Após isso, provavelmente aqui nós teríamos uma Índia do Rei, que Fischer jogava bastante após D6 e D4. Porém, o Byrne jogou D4, Roque. Poderia ter sido jogado D5 aqui. Estamos na Grunfeld, Roque. E se E4 agora evitaria D5, provavelmente após D6. Na verdade, após D6 nós estaríamos na defesa Índia do Rei. Aqui então jogou bispo F4 o Byrne e o Fischer optou pela defesa Grunfeld com D5. Veio dama B3. Aqui as brancas estão combinando o sistema dama B3 com o sistema bispo F4. É possível jogar assim, mas seria mais normal o dama B3 nessa posição aqui depois de D5. Com bispo em C1 ainda, dama B3, é a famosa variante russa, uma das linhas principais de combate a Grunfeld. E nessa posição do bispo F4, mais comum são outros lances, aqui E3, torre C1, CD5 também é possível. Porém foi jogado dama B3 aqui pelo Donald Byrne. Fischer jogou D por C4. Outra ideia é jogar C5 aqui e atacar o centro dessa maneira. Bem, D por C4 é bem típico, atrai a dama para a casa C4. Agora está atacando em C7, mas não é tão necessário assim defender esse peão. O Fischer jogou C6. Uma ideia seria sacrificar bispo E6, dama por C7, dama por C7, bispo C7. Cavalo C6, E3, cavalo B4, algo assim, jogar pelo desenvolvimento. Mesmo no final tem alguma boa compensação aqui para as pretas. Porém, C6 foi o lance do Fischer, E4 dominando o centro, cavalo BD7. Cavalo BD7 não é um lance assim tão de acordo aqui com a posição. Outros lances. A ideia principal da Grunfeld é atacar o centro. As brancas ficam dominando o centro. A ideia das pretas é atacar esse centro. Então, um lance mais de acordo com essa ideia poderia ser bispo G4. Ameaçando prata tomar em F3, Importante cavalo defensor do centro. Outra ideia seria B5, aproveitando o peão em C6 e avançar os peões da ala da dama. Pode vir o Dia, pode ser jogado B4. Outra possibilidade interessante também seria dama A5, cravando o cavalo de C3, ameaçando o cavalo por E4, com um bom jogo para as pretas. Contudo, foi jogado o cavalo de BD7, torre D1, lance de suporte ao centro, cavalo B6. E aqui dama C5 foi o lance do Byrne. E parecia que mais seguro voltar a dama para B3 ou para D3, Deixar a dama ali mais na retaguarda. Acredito que as brancas têm uma pequena vantagem com um ou outro lance.
Porém, dama C5 é possível, em muitas posições parecidas esse lance é jogável, mas tem que tomar um cuidado que a dama fica meio exposta aqui, como a gente vai ver. Fischer jogou bispo G4, agora lance bem lógico, cravando o cavalo, eventualmente querendo trocar aqui e debilitar a ala do rei das brancas. E aqui bispo G5 foi um lance ruim. Donald Byrne. Aqui ele deveria ter seguido o desenvolvimento. Bispo E2. Por exemplo, cavalo de F D7. Atacando a dama, dama A3. Bispo toma F3, bispo toma F3. E a reação central aqui é 5. Toma E5. Não pode tomar de cavalo que está cravado, mas dá para jogar dama em E8. Não em E7 porque tem a dama branca lá em A3. Com a ideia de cavalo ou bispo toma. Mas as brancas ainda estão um pouquinho melhores. Após, por exemplo, o roque. Cavalo por E5, bispo E2. Porém, bispo G4, né, tem como ideia ficar de olho aqui no peão de E7. O bispo e a dama estão de olho, é claro que o cavalo está na frente. Mas é um lance que perde tempo e, mais do que isso, tem uma resposta brilhante aqui das pretas. Quem quiser tentar achar, pode pausar o vídeo, que é o inesperado, incrível cavalo A4. Aqui começa o brilhantismo dessa partida do jovem Bob Fischer aos 13 anos. Vamos tentar entender esse lance aqui, que ataca a dama, mas o cavalo está no ar, né? Tá dando o cavalo aqui. Bom, a jogada da partida foi dama A3, a gente já vai voltar a ela, tirando a dama do ataque sem tomar o cavalo. O que aconteceria se cavalo toma A4? Fischer calculou, né? Cavalo toma E4, atacando a dama, e de olho no bispo de G5 a gente vê outro defeito do lance bispo G5, ele fica vulnerável nessa casa. Aqui tem várias coisas acontecendo, mas, por exemplo, dama C1 para manter uma defesa aqui no bispo. As pretas têm dama A5 cheque. O cavalo de A4 está caindo. Se ele voltar para C3, bispo F3, G F3, cavalo toma G5. Isso é vantagem decisiva para as pretas. Peão a mais em posição, agora recuperou a peça. Outra possibilidade após cavalo E4 seria tomar em E7 aqui de dama. De novo dama A5 cheque. B4 cobrindo. Dama toma A4. Dama toma E4 para tentar manter a peça a mais. Crava a dama. Forçado bispo E7. Não tem cavalo E5 porque dama toma D1 seria mate. E7, bispo toma F3, G toma F3, bispo F8, recuperando a peça com vantagem decisiva também. Então, o cavalo E4 é uma verdadeira pancada. Então, a dama para A3 aqui o Donald Byrne. Tocou em C3, B por C3. E agora o peão de E4 está vulnerável, o Fischer tomou. Mas ele teve que calcular porque está caindo em E7. O bispo e a dama estão apontando aqui, não só isso. Quando o bispo toma, há um ataque duplo na dama e na torre. Porém, o Fischer calculou muito bem que a iniciativa das pretas aqui vai ser mais do que suficiente pela qualidade. Então ele jogou dama B6, tira a dama do ataque. Um lance fino. Aqui o Donald Byrne preferiu corretamente, né, dentro das opções disponíveis, continuar o desenvolvimento, tentar rocar. Porque se tomar a qualidade, bispo toma F8, atacando a dama, dama B3. E aqui as pretas podem jogar simplesmente cavalo por C3. Se dama por C3, bispo B4 ganha a dama. Trocar as damas, dama por B6, A por B6, essa torre entra no jogo. Já tem um peão pela qualidade, vai ganhar mais peões. Está atacando também a torre lá em D1. Se torre A1, por exemplo, torre A8 cheque, rei D2, cavalo E4 cheque, rei C2, cavalo toma F2, pega um segundo peão, torre G1. Aqui, por exemplo, torre E3 é uma boa jogada.
Os pretos têm vantagem 2 peões pela qualidade e ataque mesmo sem as damas. Também bispo F5 cheque, seguido de torre E3. No caso de rei B2 é bom. Rei D2 leva cheque contra o bispo. É um ataque infernal aqui das peças pretas no rei branco. Bispo C4 então foi a jogada. E cavalo toma C3 novamente. Ótima jogada aqui do Fischer. Não torre F8, porque aí dá para rocar. A dama está defendendo o bispo. Esse lance é muito melhor. Cavalo por C3, ataca a torre. E o ponto é o seguinte, né? Se dama por C3, torre de F8, atacando, o bispo está cravado, né? Se tentar defender com a dama, toma F3, G toma F3, dama C7, vai recuperar esse bispo com um peão a mais e vantagem decisiva. Por conta da cravada aqui na coluna. Portanto, o Donald Byrne preferiu, ao invés de tomar o cavalo, jogar bispo C5, atacando a dama. Veio um cheque em E8, rei F1, e aqui outro momento importante da partida. Quem quiser pausar o vídeo e tentar achar, que ainda não conhece a partida, né? Que você jogaria com as pretas. Aqui a dama está atacada em B6. Fischer achou uma solução absolutamente fantástica e inesperada, que foi o brilhante bispo E6, onde a dama está atacada, de repente uma retirada do bispo, e a vantagem das pretas é decisiva. Qualquer outra jogada aqui, está atacada a dama, está atacado o cavalo, as pretas ficariam mal. Por exemplo, cavalo B5 para contra-atacar a dama, bispo toma F7 é forte, porque se rei toma, dama B3 cheque e ganha dama. Então aqui bispo E6, tomou a dama. Uma escolha aqui talvez melhor, não teríamos o brilhantismo da partida, mas objetivamente talvez fosse melhor tomar o cavalo. Aqui as pretas tomam o bispo, se aproveitando da cravada, e nós chegaríamos nesse final, D por C3, bispo toma C3, toma em E6, torre toma E6, um peão limpo a mais para as pretas e uma provável vitória mais acadêmica, digamos assim. Mas para o bem da história, né, o Donald Byrne tomou essa dama, bispo toma B6. E agora bispo toma C4, cheque, rei G1. E aqui vai acontecer um mecanismo de pêndulo, né? Raro aqui com cavalo e bispo. E as pretas vão fazer uma, digamos assim, uma limpa aqui, né? Vão cair um monte de peça das brancas. Então começou o cavalo E2 cheque, rei F1, cavalo toma D4 cheque. Uma variante importante que eu me esqueci de mostrar ali atrás, após o bispo E6, né, o bispo toma E6. Essa é uma variante muito bonita, isso é legal a gente repassar aqui. Pretas jogam e dão mate em 6, quem quiser tentar achar aí. Uma B5 cheque, rei G1, cavalo E2 cheque, rei F1, cavalo G3 cheque duplo, rei G1, dama F1 cheque, torre toma F1, cavalo E2. Uma espécie de mate de Philidor, ou abafado, mais refinado aí. Vamos voltar ali para a partida. Então bispo toma B6, bispo toma C4 cheque, rei G1. Agora as pretas vão fazer o mecanismo de pêndulo. Cavalo E2, rei F1, cavalo por D4 cheque descoberto. Torre D3 não adianta, depois já toma B6 atacando a dama, vai cair tudo. Então rei G1, cavalo E2 novamente, rei F1, cavalo C3 cheque, rei G1. E agora A por B6 atacando a dama. O que as pretas têm no momento pela dama? Tem duas peças, né? 2 bispos e 2 peões, e vai cair mais coisa.
porque não dá para defender aquela torre. Jogou dama B4 aqui, o Donald Byrne atacando o bispo. Se dama C1, cavalo E2 cheque e pega a dama. Então, ao invés disso, ele tentou atacar o bispo. Porém, outra jogada muito forte do Fischer foi torre A4, defendendo o bispo com o tempo. Agora sim, dama por B6, cavalo por D1. E a posição das pretas é vencedora. Já é muito material pela dama. São torre, 2 peças e um peão pela dama. É muita, 2 peões. Não, torre, 2 bispos e um peão pela dama é mais do que suficiente. Além disso, vai ter ataque ao rei branco. O Byrne jogou H3, torre toma 2, rei H2, cavalo por F2. Agora ele finalmente conseguiu tirar a torre, mas já é tarde. Torre toma E1. Um chequinho intermediário aqui que não muda nada. Bispo F8, cavalo toma E1. Bispo D5. Ele vai preparar um ataque ao rei com as peças, né? Com a grande quantidade de peças aqui pela dama. Cavalo F3. Cavalo E4, dama B8, B5. Reparem que está tudo defendido aqui na posição do Fischer. O peão defende o bispo, defende esse peão. O bispo também defende o peão, o cavalo e a torre. Então não tem como levar um ataque duplo da dama, né, e etc. B4, H4, H5, evitando problemas aqui com o peão H. Cavalo E5. Rei G7 descravando o bispo, agora bispo D6 é a ideia. Rei G1 jogou o Donald Byrne. Cheque. Rei F1. Cavalo G3 cheque. Rei E1. 4 cheque. Rei D1. E o ataque é de mate contra o rei branco. Rei C3. Cavalo E2 cheque. Rei B1. Cavalo C3. Rei C1. Torre C2 mate. Uma exibição primorosa aqui do jovem Bob Fischer, aos 13 anos de idade. E a precisão da partida, inclusive segundo os computadores modernos, foi muito boa aí do Fischer, 82% do Donald Byrne, 95,8%. Realmente uma grande partida, que é a 7ª aí da nossa lista. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito, deixe seu comentário aí se você concorda, né, com essa partida estar ou não nessa colocação. Também partidas que você estão na sua lista ou a sua lista. E a gente vai continuar em breve com essa série de vídeos. Então, valeu e até a próxima.